Continuidade com as dicas do CC e vamos aqui nesse vídeo alguns detalhes sobre permutação simples, que nada mais nada menos vem ser as permutações sem repetição. Então, senhores, dado um conjunto A com n elementos distintos, chamamos permutação dos n elementos de A a qualquer sequência formada por esses n elementos. Então, senhores, permutação nada mais nada menos trata-se de uma sequência tomada de elementos de um determinado conjunto. Um exemplo: conjunto A na numeração de 1 a 4. As sequências 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, etc. são permutações de 4 elementos de A. Do mesmo modo, também são os anagramas formados pela palavra belo, onde nós teremos 24 anagramas sobre essa palavra, permutações com letras. Então, senhores, as permutações numéricas e as permutações com números são problemas típicos de você usar as permutações. Bom, senhores, a fórmula da permutação, sendo dado esse conjunto, a fórmula da permutação, nada mais nada menos de n elementos distintos, é tomada por P de n igual a n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, etc., até vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ela, em geral, é apresentada por P de n igual a n fatorial. Senhores, quando estivermos com uma questão de arranjo, nós já sabemos identificar devido à condição de ouvido passado, e observarmos que o n, número de elementos do conjunto diverso, então do conjunto estudado, for igual ao p, número de elementos de cada agrupamento ou subgrupos, nós estamos então diante de um problema que envolve as permutações. Demonstração, senhores. Basta analisar quantas possibilidades de escolhas existem para o primeiro, segundo, etc., até o enésimo termo da sequência, sem repetição dos elementos. Assim, para o primeiro, há n possibilidade de escolha. Para o segundo, n-1. Para o terceiro, n-2. E para o enésimo, apenas uma opção de escolha. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, podemos concluir que o número de permutações de n elementos distintos é dado pela fórmula P de n igual a n vezes n-1, vezes n-2, até vezes o 1, que nada mais nada menos, senhores, é o n fatorial. Um exemplo bastante simples. Dispomos dos algarismos de 1 a 5. Quantos números de 5 dígitos distintos podemos formar? Senhores, a questão é de arranjo. Nós vimos no vídeo anterior, conforme aí o nosso problema do segredo do cofre, é a mesma estrutura, só que aqui nós temos o quê? Temos um problema em que envolve arranjo, o grupo, o nosso n é 5, que é o conjunto estudado, cada subgrupo também é de 5, que é o valor de P. Então, senhores, quando você tem um problema de arranjo em que o n é P, igual a P, então nós temos nada mais, nada menos arranjo de 5 a 5, que é igual ao P de 5, que é o 5 fatorial. E usando, senhores, essa formulazinha, usando o P de 5, que é o 5 fatorial, no caso 120. Senhores, outro exemplo. 4 carros de C1, C2, C3, C4, é a numeração dos 4 carros. Disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 4 primeiros lugares? Senhores, vamos tomar aqui uma análise. Vamos dizer que o primeiro lugar quem tem tirado ser o C3, o segundo lugar o C2, o terceiro o C4 e o quarto lugar o carro número 1. Vamos mexer na ordem dessas posições aqui para ver se altera. Digamos agora, se o C2 passou a tirar o primeiro lugar, que ele havia no segundo, C3 passou a segunda e assim por diante, senhores. Ou seja, se mexermos no posicionamento de 2 deles e passamos a obter outro resultado de corrida, esses 2 resultados são distintos ou diferentes. Então, senhores, nós temos um caso de arranjo em que o número de elementos são 4, o número de valor de P de agrupamento também é 4, senhores. Então, arranjo 4 a 4, P de 4, que é o 24,
ou seja, é o valor de 4 fatorial. Então, senhores, no problema de 4 carros disputando os 4 primeiros lugares, nós temos possivelmente 24 resultados. Senhores, vamos aqui um problema bastante importante, que é o problema de diagramas, bastante cobrado em nossas provas. Com relação à palavra vixe, quantos anagramas existem? Quantos anagramas começam por V? Quantos anagramas começam por V e terminam por E? Quantos anagramas começam por vogal? Quantos anagramas têm as vogais I e E juntas e nessa ordem? Quantos anagramas têm as vogais I e E juntas? Senhores, são alguns estilos de anagrama. Vamos a eles. A primeira, quantos anagramas a palavra possui? A palavra vixe. Então, cada anagrama, senhores, é uma permutação de letras dessa palavra. Aqui nós temos, no caso, 4 exemplos de anagrama dessa palavra, que podem ter pronúncia ou sentido ou não. Isso não nos interessa. O número é o que sim. Então, para chegarmos a quantos anagramas possui a palavra vixe, que possui 5 letras distintas, diferentes, é só você usar o P de 5. Ou seja, é o P de 5 fatorial, valendo 5 fatorial, que no caso, senhores, nos dá 120 anagramas, uma palavra formada com 5 letras distintas, diferentes. Agora, senhores, quantos anagramas de vixe começam por vi? Senhores, vamos aqui fazer um pequeno estudo, uma análise, um diagramazinho a respeito. Só nos interessa anagramas que começam por V. Senhores, ficam então 4 lacunas para serem preenchidas por as outras 4 letras. Senhores, para chegarmos lá, é só usar o princípio da contagem, ou então podemos usar o N valendo 4, que vai nos dar o 4 fatorial, que é o P de 4. E aí, senhores, temos 24 anagramas da palavra vixe que começam por V. Quantos anagramas da vixe começam por V e termina por E? Então, senhores, agora vamos ter que amarrar as letras que começam e terminam o diagrama, respectivamente V e E, conforme o pedido. Quantas ficam a serem permutadas entre si? 3. Então, senhores, para a gente terminar o problema, é só você usar o P de 3 fatorial, que vai chegar a 6 anagramas. Quantos anagramas de vixe começam por vogal? Aqui, senhores, vamos ter que fazer uma pequena análise. Nós temos 2 vogais na palavra. Então, se o I começa, nós temos quantos anagramas? Nós temos o P de 4, que nos fornece, né? E se o E vem a começar, quantos anagramas nós temos? Também, senhores, nós vamos ter 4 fatorial, P de 4, que nos dá o 4 fatorial. Então, o total deles, podemos usar 2 vezes o P de 4, que vai chegando, então, a 48 anagramas. Então, senhores, aí um estilo de problema com palavras em relação a letras amarradas, no caso aqui, a vogais. Senhores, quantos anagramas de vixe tem as vogais I e E juntas e nessa ordem? Então, senhor, nesse tipo de problema, nós contamos esse E como se fosse uma palavra, uma letra só. Ou seja, ficamos então, ó, com as 4 restantes, podemos ter 4 letras restantes. Então, senhores, com o I e E juntas e nessa ordem, nós temos condições de dizer que podemos formar 24 anagramas. Então, nesta ordem, senhores, contamos como ela única. Agora, quantos anagramas de vixe tem as vogais juntas? Aí, senhores, olha lá, nós temos as vogais I e E. Uma vez a I e E junta, nesse sentido. Nessa ordem, nós temos P de 4. Agora, nós podemos ter também, senhores, o E e I, né? Que estão juntos, também contamos com uma só. Chegamos, então, novamente a P de 4. Então, senhores, nós ficamos com 2 vezes o P de 4, que nos chega a 48 anagramas. A outra maneira é você fazer a permuta apenas das vogais. Seria, no caso, o P de 2, que é o 2 fatorial, vezes o P de 4, que chega ao mesmo resultado. Senhores, deixamos esses 5 problemas para os senhores, que são problemas de vestibulares anteriores e concursos. E no mais, valeu, senhores. Bons estudos e até a próxima.